Olá, pessoal, boa tarde para vocês. Estamos começando aqui mais um webinar, hoje com um tema aí que a gente percebeu que está bombando, acaba fazendo parte aí da vida de todo mundo, né? Hoje a gente já está aí com 95 participantes. Nossa, estou super feliz com isso. Gostaria muito que esse momento seja extremamente proveitoso para todos vocês. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou Carolina, consultora e auditora aqui da Templum, trabalho com as normas de qualidade, a 9001, de sistema de gestão ambiental, a 14001, e agora a 45001, que é de sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional. Então, e o tema que a gente vai abordar hoje tem a ver com todas essas normas e um pouquinho mais, né? Ela o assunto de hoje de ações corretivas na prática é um tema aí que a gente vivencia todos os dias, né? Como que a gente pode melhorar o nosso sistema de gestão e ações corretivas têm tudo a ver com isso, né? Então, hoje a gente vai estar aqui junto. Importante dizer que a gente tem o chat. Como a gente está com muitos participantes hoje, eu acabei de olhar aqui, a gente está com 105 participantes no chat hoje. Então, pode ser que, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí no chat. Se der tempo, durante o webinar, a gente tenta responder essas perguntas. Caso isso não seja possível, aí, durante a semana, a gente sempre tem a prática de enviar o material que foi apresentado, como também responder as perguntas, caso a gente não consiga responder aqui hoje. Então, fiquem à vontade em perguntar, que sempre a gente tenta fazer essa interação. E lembrando, né, a gente vai em alguns momentos aqui fazer algumas interações, vou apresentar alguns slides, vídeos. Então, isso sempre para manter a coisa aí bem prática. Legal? Vou começar aqui compartilhando os meus slides com vocês. Então, a ideia hoje, né, o assunto é ações corretivas na prática, né? Então, todo mundo está vendo esse alvo aí, que a ideia é a gente nós sermos assertivos, né, com uma ação corretiva. E lembrando que esse tema, né, de ação corretiva, ela não cabe só para a gestão de qualidade, ela cabe para todos os sistemas de gestão como um todo, ok? E aí, pessoal, a primeira questão aí que eu gostaria da interação de vocês, que vocês participassem aqui um pouquinho comigo, com uma pergunta que eu gostaria que vocês respondessem. Então, a primeira pergunta que eu queria lançar é a seguinte: na sua empresa, você já vivenciou a reincidência de um problema? Ou seja, hoje você está com esse problema, tentou dar uma solução, daqui uma semana, um mês, o mesmo problema voltou a acontecer. Então, gostaria de que vocês compartilhassem essa vivência de vocês, dando a resposta sim, poucas vezes, sim, muitas vezes vocês já vivenciaram isso, ou se isso nunca aconteceu de ter a reincidência de um problema aí na empresa de vocês. Então, vou colocar aqui a pergunta para vocês poderem aí responder. Vou dar aí alguns minutinhos para vocês responderem. O pessoal está respondendo? Vou dar mais uns segundinhos do pessoal. Sim, vivenciamos em alguns setores. A Camila, várias vezes. Achei interessante participar, a Márcia falou. Então, mais 2 segundinhos aí para o pessoal responder. E aí eu vou finalizar aqui essa pergunta. Vamos ver o que o pessoal tem a dizer sobre a questão de problemas. Se vocês têm a reincidência de problemas aí
na empresa de vocês. Então, aqui, parei aqui a enquete, pessoal, vou compartilhar as respostas com vocês. E aí, então, o que a gente tem aqui, ó? Sim, poucas vezes, 42%. Sim, muitas vezes, 62%. Nunca, 1%. Essa pessoa que respondeu nunca é uma felizarda. Mas, então, a maioria, né, na maioria das vezes que a gente acaba de levantar aqui, é que a gente vivencia a reincidência de problemas. E por que isso acontece? A gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre isso, né? O porquê que isso acontece. Então, voltando aqui na grande questão, né, do tema de hoje, o que muitas vezes acontece, né, no nosso dia a dia é o que a gente chama de ciclo vicioso da não conformidade. E como que isso acaba influenciando no nosso dia a dia? A gente passa a ser bombeiro, né? Na nossa empresa, a gente não é mais analista, a gente não está mais lá na operação ou fazendo a gestão. Não, a gente acaba sendo bombeiro, porque a gente acaba tendo que toda vez apagar um incêndio. E muitas vezes um incêndio que aconteceu a semana passada, né? Então, a ideia que a gente quer desmistificar um pouquinho aqui hoje é falar como que a gente vai sair dessa função de bombeiro, de apagar incêndio, para realmente gerenciar as nossas atividades e criar um método de trabalho para que a gente evite a reincidência de um problema, que isso muitas vezes é muito cansativo, né? Você ter que solucionar esses problemas ao mesmo tempo com o seu trabalho. Então, isso aí é sempre muito cansativo. Olha lá, só para responder um questionamento do Coreliano, se haverá um curso específico sobre não conformidade? Coreliano, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de não conformidade aqui hoje, né? Porque isso é algo que está atrelado à ação corretiva, mas fazendo um pouquinho de propaganda dá tempo, né? Nós, como consultoria de sistema de gestão, nos nossos produtos, isso está incluso, né? A questão de como nós tratamos não conformidade, apresentar algumas ferramentas. Então, se você tiver interesse, ou as outras pessoas que estiverem participando, se vocês tiverem interesse, participem, procurem a gente, que a gente vai poder também estar te ajudando. Mas a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Então, qual que é o ciclo, né, que a gente fica lá no mesmo blá, 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 toda vez com o mesmo problema, a mesma não conformidade? Então, a grande questão, né, da não conformidade é que ela está lá. E aí, como que a gente identifica ela e depois a gente não consegue continuar fazendo outras atividades porque a gente tem que ir lá apagar um incêndio. Então a não conformidade, ela acontece, né? E aí, esse problema ocorre devido a uma atuação de alguma causa, alguma coisa aconteceu para aquele problema surgir. Feito isso, o que acontece, né, no ciclo da não conformidade? A gente vai e toma uma ação de correção. A gente vai lá e apaga o incêndio, pega o extintor e apaga o incêndio. E a gente atuou muitas vezes só no nosso problema. Por isso a questão da reincidência do problema. A gente vai lá e só apaga o incêndio. E aí, o que está acontecendo na sequência? Né? Acaba que a gente, nesse momento de tomar ação de correção, não na causa, esse problema vai voltar a acontecer, né? Então, aqui no ciclo, né? Então, a gente tem a não conformidade, ela aparece, ela tem uma causa, mas a gente não investiga essa causa. E aí, então, a gente toma uma ação de correção.
E aí eu acho que não está aparecendo para vocês. Tem alguém aqui, ó, não escuto. Pessoal, vocês precisam ligar o áudio, né, do computador de vocês, senão vocês não vão escutar mesmo, tá? Aqui tá funcionando, acho que o pessoal tá funcionando aí, ó, o pessoal ajudou um a outro a resolver aí o probleminha. Então tá certo, vou continuar. Então aí o que acontece? Depois, se a gente não encontra as causas fundamentais, tá ótimo, Charles. Então tá bom. Agora, falando em problema, deu um probleminha aqui no meu computador que travou a aparição da tela aqui para vocês. Só um minutinho, que eu vou ver se eu consigo melhorar aqui a apresentação, porque ela travou. Agora voltou, gente. Então, o que acontece no ciclo? Então, aí a gente tem as causas fundamentais, que muitas vezes a gente não consegue fazer a investigação. E aí, com isso, as ações que são tomadas não são ações para bloquear as causas. Ou seja, o incêndio vai voltar a acontecer. O meu problema vai voltar a ser reincidente. Por quê? Porque eu não tratei a causa, né? Então, vou dar um exemplo aqui que eu gosto muito de tratar, de dar de uma forma bem simples. Muitas vezes a gente vê uma poça d'água. Estou caminhando, vejo uma poça d'água. Aí eu vou lá, faço o quê? Primeira coisa, né? Pessoal de segurança, a primeira coisa que faz é identificar a poça d'água, né? Com uma plaquinha, coloca lá, cuidado, piso escorregadio. Mas a segunda coisa que a gente faz é ir lá e enxugar a poça d'água. Nisso, pessoal, o que eu fiz? Eu fiz uma ação de correção. Eu contive o problema, né? Eu fui lá e tratei o problema, que era a poça d'água. Eu não investiguei qual era a causa daquela poça d'água que, numa segunda vez que eu passei naquele mesmo caminho, ela voltou a estar presente. Então, aqui nesse exemplo, né, a gente fala, eu fui lá e enxuguei a poça d'água. Na outra semana que eu passei lá, a poça d'água está lá de novo. Ou seja, eu não tomei uma ação para bloquear a causa da poça d'água. Então, investigar a causa da poça d'água, que pode ser uma goteira no telhado, enquanto eu não sanar a goteira do telhado, a poça d'água vai continuar aparecendo. Então, eu ir lá enxugar a poça d'água, ação de correção. Se eu for lá investigar o porquê que a poça d'água está aparecendo e descubro que é uma goteira, um telhado quebrado, e eu consertar o telhado, então aí eu vou tomar uma ação corretiva, uma ação na causa, e aí evitar que a goteira volte a aparecer. Ou seja, aquele desgaste todo de ir lá e consertar a poça d'água e lá ficar enxugando a poça d'água, aquele desgaste vai acabar, né? A reincidência do problema, que é muitas vezes o que acontece no nosso dia a dia. Ou seja, eu tenho a não conformidade, tomo só a ação de correção, não investigo a causa e aí a minha não conformidade reincide. Então, gente, isso é o ciclo vicioso da não conformidade, que está presente em muitas empresas, como vocês mesmos responderam aí no chat, né? Vocês mesmos responderam aí nas perguntas. Ou seja, o pessoal falou, 60% respondeu que vive a reincidência dos problemas, ok? Então, isso realmente é muito chato, tá? E aí, o que a gente vai fazer para parar de apagar incêndio? Primeiro, a gente tem que conhecer alguns conceitos, que são os conceitos que eu vou apresentar para vocês agora, né? Então, o pessoal perguntou se a gente ia falar de não conformidade, tá aqui o conceito, né? Primeiro, a gente tem que entender o que é conformidade, né? A conformidade é o atendimento à especificação, seja uma especificação legal, seja uma especificação da empresa, seja a especificação, um critério do cliente. Então,
a conformidade é quando eu atendo algum critério, algum requisito, seja interno da empresa ou externo, quando proveniente de legislações, ou quando proveniente de um critério do cliente, ou até mesmo uma especificação do processo ou do serviço que vocês prestam. Isso é a conformidade. Quem define conformidade? Especificações, requisitos, e cada empresa tem a sua linha de trabalho e tem as suas especificações. Né? Essas especificações, elas são aí de cada empresa tendo a sua particularidade. Tranquilo com esse conceito? E aí, o que é a não conformidade? A não conformidade é exatamente o contrário. É eu não atender a esses requisitos, a essas especificações que são provenientes aí dos clientes, de processos internos, né, de sistemas. Então, a gente tem o que é conformidade e a não conformidade é o não atendimento desse requisito ou dessa especificação. Então, para a gente falar um pouquinho de ação corretiva, como o pessoal estava perguntando, vai ter um treinamento específico de ação corretiva? A gente não consegue falar de ação corretiva sem falar de não conformidade. Por quê? Porque normalmente a gente toma ações corretivas no caso de existência de uma não conformidade. Se estiver tudo conforme, a gente não precisa tomar uma ação corretiva. Muitas vezes, né, a ação corretiva, ela é com esse foco de achar a causa e evitar que o problema reincida. Caso eu não tenha não conformidade, não tem por que eu tomar uma ação corretiva. Aí a nova versão da norma, né, ela trata a questão de melhoria. Então, se o seu processo está tudo conforme, o que você pode fazer é potencializar o seu negócio através de melhorias. Tá? Então, são esses dois conceitos que as versões novas da norma trazem, né? De melhoria e ação corretiva no caso de não conformidade. Legal esse conceito? Deixa eu ver o pessoal aqui tá chamando aqui no chat. Deixa eu ver o que o pessoal tá. Se a gente vai compartilhar algum material, esse material que a gente tá mostrando vai ser compartilhado, tá bom? Então, tranquilo esse conceito. Conformidade e não conformidade. Legal. Então, agora, eu queria ver se esses conceitos realmente estão aí na rotina de vocês. Então, eu vou apresentar algumas figuras e a ideia é que vocês repassem para mim o que essa figura remete para vocês, tá? Então, vai aí a primeira figura. A gente tem aqui a figura de um band-aid. E a pergunta que eu vou compartilhar com vocês é: esse band-aid remete a qual conceito? Né? Correção, análise de causa ou plano de ação? Vocês vendo aí um band-aid, o que esse band-aid remete de conceito para vocês? Correção, análise de causa ou plano de ação? Então, vou dar mais um tempinho aí para o pessoal responder. Olha lá, mais 5 segundinhos, hein, pessoal? Todo mundo respondendo. Então, tá, vou parar, tá? Quem respondeu, respondeu. Então, finalizado aqui o questionário, vou compartilhar aqui o que vocês responderam com o restante do pessoal. Então, a maioria respondeu que o band-aid remete ao conceito de correção. Uma pessoa respondeu que é o conceito de análise de causa e 16 pessoas, 18%, responderam que remete ao conceito de plano de ação. Bom, vou dar aqui a resposta certa.
E aí, pessoal, o Band-Aid, ele remete ao conceito de correção. Ou seja, ele só estanca o problema. Foi bem o que a Elaine comentou, né? Eu vou lá, fiz um machucado e eu vou lá só tentar corrigir aquele machucado, né? Então, uma correção, estancar o sangue. Então, não é realizar uma análise de causa e, a princípio, não é um plano de ação, né? Eu posso até tomar a ação de ir lá e colocar o band-aid, mas eu só estou estancando o problema. Legal? O bom é que a maioria está alinhada aí com esse conceito, né, de correção. A correção, ela é permitida, ela é muito importante em alguns momentos, mas lembrando que a correção, ela ataca o problema, ela não ataca a causa. Então, do exemplo que eu dei anteriormente, eu ir lá e enxugar a poça d'água é uma correção, ok? Quando eu vou fazer uma ação corretiva, o meu foco é na causa. O porquê que aquele problema está acontecendo e não no problema. Tranquilo esse conceito? Legal. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês mais uma figura e quero ver aí o que vocês remetem, né, a essa pergunta, essa figura. Então, aqui a gente tem uma extração, uma figura de extração de uma raiz quadrada, bem difícil, né? E aí pergunto para vocês, o que essa figura remete para vocês? Qual conceito essa figura remete para vocês? Correção? Análise de causa ou plano de ação? Então, aí, uns minutinhos, uns 30 segundinhos aí para o pessoal responder. Olha lá, o pessoal está respondendo. Eu vou dar mais uns 10 segundinhos. E aí, o que a extração da raiz quadrada remete para vocês? Só mais um tempinho. Então, quem respondeu? Respondeu. Então, aqui, vou compartilhar os resultados com vocês. Gente, eu estou ficando muito feliz com esses resultados. Então, a raiz quadrada, ela remete a qual conceito? Aí, 1% respondeu que remete à correção, a maioria respondeu que remete à análise de causa e algumas pessoas responderam que remetem a plano de ação. E aí, vou dizer o que remete à análise da raiz, né? Fazer a raiz quadrada é você buscar a fundo aquele valor, né? Então, a ideia da raiz quadrada é a gente buscar a fundo o problema. Então, a raiz quadrada, ela remete ao conceito de análise de causa. É a gente entender a fundo o problema e chegar na causa daquele problema. Tranquilo? E a última figura, só para ver a questão de conceitos. Então, a gente, pensando aqui na última figura, qual o conceito que essa imagem traz para vocês? Então, pensando aqui nessa imagem, qual o conceito de correção, análise de causa ou plano de ação? Qual que é o conceito que essa imagem traz para vocês? Então, mais um tempinho aí, vou dar uns 30 segundinhos, que foi igual aos outros, para a gente seguir adiante. Lá, pessoal respondendo. Tem um pessoal respondendo aqui no chat. Então, legal, pessoal.
vou finalizar aqui e compartilhar os resultados com vocês. Então, a maioria respondeu que remete ao conceito de plano de ação e está correto, né? Por quê? Porque a ideia, né, é aqui a gente estruturar a ação, ter algo estruturado, né? Seja lá o que a gente vai falar um pouquinho daqui para frente, de responsável, o que ser feito. Então, a gente precisa ter uma estrutura para tomar uma ação. A gente não pode ir lá igual bombeiro só apagar o incêndio. Não. Para a gente tomar uma ação corretiva, aquilo precisa estar estruturado, né? Então, precisa de ter um contexto, precisa ter responsáveis, precisa ter a estrutura que a gente vai mostrar daqui um pouquinho. Ok? Então, pessoal, isso é muito importante, esses conceitos estarem aí bem vivos na cabeça de todo mundo. Legal? Então, falando depois, pensando, né, nessas questões de conceito, bom, da onde vem essa questão de falar de ação corretiva? É sempre importante a gente vincular isso às normas, tá? Então, vinculando isso às normas, né? Então, a gente tem aí, a princípio, a ISO 9001 de qualidade, a ISO 14001 ambiental e 45001 de saúde e segurança ocupacional. Em todas elas, esse conceito ele é aplicado. Em qual item da norma? Esse item é o item 10, né? Que fala sobre a questão de melhoria. Então, quando a gente pensa num sistema de gestão, essa é a figura, né, pessoal? Para quem nunca tinha visto ela ainda, do conceito de estrutura da norma, das normas, né? De sistema de gestão. Então, essas 3 normas hoje, elas seguem um modelo, uma estrutura que vem do anexo SL e nesse anexo existe aí essa estrutura. Especificamente essa daqui é da norma da 45001, mas segue o mesmo conceito todas as normas. E aí, aonde que a gente fala de ação corretiva dentro da norma? Aqui no item 10, que é quando a gente está tratando de melhoria. Então, pensar em ação corretiva é pensar em melhoria. Por quê? Porque a gente não quer que aquele problema ocorra novamente. Isso automaticamente é melhorar o meu sistema de gestão. É colocar método para que você gaste mais tempo pensando em melhorar do que ficar apagando incêndio. Então, isso daqui é questão de PDCA e é o conceito para as 3 normas, tá? E especificamente falando do item 10, né, das normas, o que a gente traz aqui? No item 10.2 é que ele fala especificamente de não conformidade e ação corretiva. Ou seja, quando que a organização tem que agir sobre uma não conformidade? O que ela tem que fazer? Então, olha lá, a gente comentou sobre a correção, né? A correção a gente pode fazer, ela é certa a fazer. A correção, ela é importantíssima a ser feita. Então, olha lá, primeira coisa que ela fala, né? O item da norma, reagir à não conformidade e quando, né, aplicável, tomar ação para controlá-la. Então, a correção, eu ir lá enxugar a poça d'água, é uma ação de controle, é uma ação imediata para, né, não ter algo maior. É igual da atuação, né, que o pessoal da 45.000 de segurança fala, é importante você ir lá e atuar no princípio de incêndio, para que aquele incêndio não aumente. Então, isso é importante. Mas aí eu trago aqui um item que eu gostaria até de frisar aqui, que muitas vezes é também importante a gente avaliar e eliminar as causas. Então, aqui, ó, quando a gente fala em eliminar as causas, isso é muito importante. Porém, muitas vezes a gente, por gana de querer usar uma metodologia, a gente acaba fazendo isso para tudo. E aí é algo que as
normas trouxeram esse conceito e a gente tem que tomar vantagem disso. Olha o que a norma coloca aqui. Avaliar a necessidade de uma ação para eliminar as causas. Ou seja, antes, nas versões anteriores, isso não era claro, mas agora isso é muito claro. A gente tem que avaliar a necessidade de fazer uma análise de causa e tomar uma ação corretiva. Eu dou alguns exemplos, né, para os meus clientes, que às vezes a gente não tem o porquê analisar uma causa, porque eu só ir lá e fazer, né, fazer a correção. Né? Por exemplo, num processo de implantação de sistema de gestão. Ah, por que você não tinha um procedimento? Eu não tinha porque eu não tinha, porque é a primeira vez que eu estou fazendo. Então, eu não tenho que analisar a causa do porquê que eu não tinha um sistema de gestão. É algo inicial. Por que eu não tinha um procedimento? É algo inicial. Então, eu tenho que gastar meus esforços em analisar a causa numa situação dessa. Eu vou lá e só faço a correção, vou lá e crio um procedimento. Então, em alguns momentos, a gente tem que tomar cuidado com a questão de sair analisando causas. Então, a própria norma já coloca isso, que a gente tem que avaliar a necessidade de uma ação corretiva. E quando necessária, né, a ação corretiva, que é para se eliminar a causa, então aí temos aí que realmente determinar a causa, propor ações e ir além disso, né, avaliar se aquelas ações foram suficientes para eliminar aquela causa. Tranquilo, pessoal? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Pessoal, teve gente aqui que falou que está sem som. Por favor, vocês verifiquem se o computador de vocês está com aí o som ligado, ou aumente o volume, porque o pessoal demais aqui falaram que o som está funcionando normalmente, ok? Então, dando continuidade, então, só para resumir, no item da norma, isso está no item 10, falando sobre não conformidade e ação corretiva, e a gente também tem que tomar o cuidado de quando usar uma e quando usar outra, né? Quando eu uso correção, quando eu uso ação corretiva, para a gente não descriminalizar e querer fazer análise de causa para tudo, e aí às vezes isso não é viável dentro da nossa empresa, ok? Então, isso é muito importante, né? E claro que nós, da Tempo, como consultoria, podemos ajudar vocês, né, nesse processo de identificação, quando fazer, quando não fazer. Procure por nós, quem aí está participando do webinar e ainda não é nossos clientes, procure o pessoal do comercial, quem sabe a gente possa ajudar também um pouquinho nesse aprofundamento, tá? Então, pensando aqui nesses conceitos, pensando na questão da norma, o que a gente acaba vendo muito aí no dia a dia, né? O quando que eu vou usar isso? E o porquê que eu vou usar, né? Então, muitas vezes, a gente... Deixa eu só voltar aqui. E apagar tudo aqui, senão vocês vão ficar enxergando esses risquinhos o resto da apresentação. Bom, então aí, pessoal, a grande questão é que muitas vezes o nosso hábito está focado em realizar correções, né? E aí, eu gostaria de compartilhar especificamente esse slide e esse conceito para vocês, que vem aí falar sobre o poder do hábito. Então, tem um escritor bastante famoso, que é o Charles Duhigg, que ele fala, né, que o poder do hábito, ele está muito voltado ao cérebro das pessoas que procuram sempre fazer aquilo para poupar um esforço. Então, muitas vezes, pessoal, o fato de nós
sempre buscarmos a correção e não a ação corretiva, é porque no nosso subconsciente, eu realizar uma análise de causa e depois tomar uma ação corretiva é muito trabalhoso. E aí isso faz com que a gente não crie aquilo como um hábito. E aí por isso que temos as reincidências dos problemas. Então, os hábitos, dizem os cientistas, eles surgem aí porque o cérebro está sempre procurando as maneiras de poupar esforço. E aí eu gostaria de só trazer essa reflexão, porque nem sempre só fazer a correção faz com que a gente poupe esforços. Por quê? A reincidência daquele problema vai ser muito pior e vai utilizar muito mais dos nossos esforços do que se a gente fizesse uma análise de causa e tratasse através de uma ação corretiva assertiva. Então, a gente tem o hábito, né, que é o ciclo aqui do hábito, a gente tem essa questão de sempre buscar o menor esforço. Então, a gente sempre tem a deixa, que é um estímulo que aparece lá no nosso cérebro, um automático. E aí, a gente está ligado à nossa rotina. Muitas vezes, a nossa rotina dentro ou de casa, ou sempre dentro da nossa empresa, é sempre sair fazendo as coisas para tentar solucionar o mais rápido possível, porque aquilo é o que o meu chefe espera, ou aquilo é o que eu vou fazer para ter mais tempo livre. Está voltado aí, pensando na recompensa. Então, a gente tem a deixa, que é a situação, por conta de uma rotina ou algo que a gente está acostumado, a gente sempre toma as mesmas ações, ou acaba reagindo sempre da mesma forma, porque a gente tem uma recompensa por trás. E aí, pessoal, a grande questão, pensando aí em como ter ações corretivas eficazes, né, na prática, é a gente sair da mesmice de apagar incêndio. Só que para isso a gente tem que quebrar essa rotina, mudar esse ciclo, né? Então, a minha proposta aqui para vocês hoje é que vocês, na rotina de vocês, no dia de vocês, vocês tentem mudar esse ciclo, pensando aí no poder do hábito. E aí, mudar essa rotina tendo a deixa, tendo um problema, eu não vou fazer mais a rotina só de conter o incêndio. Eu vou começar através de metodologias, vou através de uma nova rotina, que é aí a análise de causa, tomar ações pensando que eu vou eliminar o meu problema. E a minha recompensa vai ser que aquele problema não vai reincidir novamente, né? Que eu não vou ter um desgaste posterior para ir lá ter que tentar solucionar e conter aquele problema novamente. Então, esse conceito, pessoal, ele é muito importante, porque não adianta a gente fazer uma análise de causa uma vez dentro da empresa, ou 2 vezes. Reúno lá um monte de gente, uma equipe multidisciplinar, que eu vou falar daqui a pouco que é importante, mas faço isso só uma vez. Isso não vira rotina, não vira hábito. Então, é muito importante, antes de começar a falar de qualquer tipo de método, ou falar de qualquer tipo de solução ou exemplos, falar que isso tem que ser um hábito dentro da empresa de vocês. E aí é importante mudar esse ciclo de hábito, né? O ciclo do hábito de só apagar incêndio tem que ser mudado. Eu vou apagar incêndio quando eu precisar apagar incêndio, mas ter o hábito também de analisar causas quando for avaliado necessário. Então, isso é muito importante ser comentado aqui. Tranquilo, pessoal? Não adianta falar que vai fazer análise de causa, propor ação corretiva se vocês não praticarem. A prática e o hábito é muito importante para que isso se mantenha dentro de um sistema de gestão, ok? E aí, falando muito da questão de hábito e de metodologia, né? A gente quer falar aí que a gente não quer mais apagar incêndio, a gente quer ter métodos, né? Eu gosto muito de um
diria que é um guru aí da qualidade. Não sei se vocês já ouviram falar do Vicente Falcone. O Vicente Falcone, ele é de Belo Horizonte, né? Ele é mineiro. Foi uma das primeiras pessoas que visitou a Toyota lá no Japão e trouxe os conceitos de qualidade do Japão aqui para o Brasil. E aí eu gostaria de compartilhar um videozinho, um trechinho de um vídeo que ele postou, né, já faz um tempo. Esse vídeo foi de um congresso da qualidade, um congresso brasileiro da qualidade, e eu queria trazer esse vídeo para vocês. Vou só aumentar aqui o áudio para todo mundo conseguir ouvir. Agora, na verdade, o método é um negócio sensacional. O René Descartes foi que propôs o método em 1600. Por isso é que é chamado método cartesiano. Né? Foi proposto nessa época, em torno de 1600. Ele escreveu um livrinho, um livro pequenininho, quase que um folheto, sabe? Ele tem várias obras, evidentemente que Descartes é considerado o pai da filosofia moderna, né? Mas ele escreveu um livrinho sobre o método, e ele diz basicamente o seguinte, quando ele propõe o método. No livrinho ele propõe o método, a sequência do método está toda lá, 1600. E ele fala o seguinte, que naquela época ele estava revoltado com os livros de filosofia. Deixa eu tentar aumentar aqui o volume, pessoal. Porque os filósofos da época sentavam em suas casas aquecidas pela Europa e frio do inverno e ficavam escrevendo as opiniões que tinham sobre os mais variados assuntos. Só que eu não estou interessado em opinião de ninguém, eu estou interessado na verdade. Qual é a verdade? E é a mesma coisa nas empresas, nós estamos interessados na verdade. Qual é a verdade? Estou perdendo market share. Por quê? Qual é a verdade? Em vez de eu falar assim, não, porque a minha opinião é essa, a minha opinião é aquela. Eu não quero saber a minha opinião. É caro a opinião. Não quero. Eu quero saber a verdade. Porque aí eu tomo uma decisão em cima da verdade, seja ela qual for. Então, o método é a busca da verdade para que nós possamos tomar decisões bem tomadas, decisões que trazem resultados para todos nós. O método é isso. E tem um caminho. O método é caminho para se chegar na meta. Existe uma sequência para isso. E Descartes usou o método para escrever seus livros. E ele falou, usando o método, eu fui obrigado a sair do aquecimento do meu quarto e percorrer as ruas geladas da Europa em busca da verdade. Eu acho isso um espetacular. Olá, pessoal. Teve várias pessoas que reclamaram aqui do áudio, né, do vídeo. Primeira coisa, esse vídeo eu vou compartilhar com vocês, mas vou dar uma resumida no que o Vicente Falcone traz nesse vídeo. Ele conta, na verdade, uma história do René Descartes, que foi lá na em 1700, foi a pessoa que desenvolveu o método cartesiano, então ele fala um pouquinho aqui sobre método. E ele conta uma história, né, que morando na Europa, o pessoal ficava, naquela época, confabulando, né, sobre as causas dos problemas, as ideias, e fazendo isso dentro das casas, porque na época, na Europa, muito frio, ninguém queria sair de casa e passar frio. E René, ele falava na questão de que não adiantava ficar confabulando, né, sobre um método, sendo que você não sabe a verdade, ou seja, que você não conhece a fundo um processo. Então, ele traz essa informação querendo dizer que é preciso, e ele falava, né, que tinham que sair das casas quentinhas, né, e até o dia a dia para então se desenvolver, se conhecer e se formular um método, e foi dessa forma que ele desenvolveu na época o método cartesiano, aí da parte de geometria analítica. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês com esse vídeo, né? Algo que a gente vai falar agora, que é sobre o método.
né? Então, a gente falou um pouquinho sobre o hábito, que para a gente sair dessa rotina, né, de só apagar incêndio, a gente precisa criar um hábito de passar a olhar para a causa, né, dos problemas, e para isso a gente tem que ter método, né? Então, é algo que o Vicente Falcone sempre frisa, né, da necessidade de ter um método. Por quê? Porque senão cada um vai sair fazendo de um jeito e dessa forma a gente não consegue ter resultados padronizados e seguir o mesmo foco. Então, aí pensando nessa questão de método, aí o pessoal perguntando se a gente vai falar sobre análise de causa e tudo mais, chegamos nessa hora, pessoal. Então, a gente tem que ter um método, né? Quais são os métodos necessários aí para uma análise de causa? O que a gente pode utilizar? Bom, existem aí vários métodos que já foram propostos, né? A gente tem Ishikawa, que é a espinha de peixe, a gente tem 5 porquês, a gente tem métodos mais complexos, são, por exemplo, DMAIC, o Tripod, que é uma ferramenta muito utilizada na investigação de acidentes, a gente tem RASOPs, né, que são para análises de riscos e se aprofundar em questões muito do pessoal da área de petróleo e gás, que utiliza muito essa ferramenta em indústrias químicas. Então, a gente tem milhares de ferramentas, né? E que cada empresa, dentro da sua especificidade, define aquela que é melhor. Porém, algo que é muito importante dizer, para quando a gente está começando, né, e a gente quer quebrar aquela rotina de só fazer as correções, é algo que é importante que a gente defina um método simples, que possibilite a gente a criar o hábito da utilização de uma ferramenta. Então, não adianta a gente sair querendo utilizar ferramentas extremamente complexas, porque isso pode desmotivar ou pode a gente não conseguir realmente aplicar essas ferramentas. Então, a minha sugestão, que é algo que eu vou trazer para vocês, né, é a gente aplicar ferramentas simples. Então, mas isso precisa de método, tá? E qual que é o fluxo para uma análise de não conformidade e a proposição de uma ação corretiva? Então, a gente não pode só ir lá propor uma ação corretiva, isso não existe. Primeiro, a gente tem que descrever a não conformidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer o problema, é descrever a não conformidade, tá? O segundo passo, então, é analisar a causa. E muitas vezes, antes de analisar a causa, a gente já tomou a correção, a gente já foi lá e colocou o band-aid no nosso problema, para conter aquele problema. Então, o que é extremamente possível e certo de ser feito. Então, conhecer o problema, depois analisar a causa e, por fim, elaborar ações corretivas. Ou seja, a ação corretiva ela está lá no final, porque a ação corretiva ela tem o objetivo de eliminar ou mitigar a causa, tá? Então, isso é muito importante a gente pensar nesse fluxo. Tá? E aí é algo que eu gostaria muito de compartilhar e por vivência, né? Quando a gente coloca essa primeira etapa, né, de conhecer o problema, descrever o problema, a gente tem que muitas vezes vivenciar esse problema, né? Para que a gente consiga realmente entender o contexto, o que está envolvido, e não só dentro de uma sala, descrever esse problema. Então, eu queria muito vincular essa questão do conhecer o problema com o vídeo que a gente viu, e para quem não conseguiu ouvir direito, a história que eu contei aqui, né? Que não adianta a gente querer desenvolver um método, igual o René Descartes disse, né? Dentro de casa, no quentinho.
né? A gente tem que conhecer o problema indo até o problema, né? A gente tem que sair da cadeira, a gente tem que sair do escritório, a gente tem que coletar informações, porque senão o problema não vai ser corretamente descrito e aí a gente não tem uma boa análise de causa. Isso é a primeira deixa e que é algo muito importante, tá? Só falando sobre isso. E aí, como que a gente conhece esse problema? Então, existe aí uma ferramenta muito conhecida já, não sei se vocês já ouviram falar, que é o 3GEM, que é uma metodologia japonesa que ela traz algumas atividades no processo de conhecer o problema. A primeira atividade é ir no local da não conformidade. Não adianta eu querer conhecer o problema dentro do meu escritório, se a não conformidade foi um tombamento de um caminhão. Se foi um tombamento de caminhão, a gente tem que ir lá na situação, lá na rodovia e conhecer e avaliar a situação, né? Então, eu brinco um pouquinho que aqui é a questão um pouco de Sherlock Holmes, ou do pessoal que gosta de seriado, de CSI, e você ir lá e investigar e vivenciar a situação. Então, por quê? Porque dessa forma a gente consegue descrever melhor a situação, né? Então, como que eu vou saber se o caminhão tombou, se foi numa reta ou se foi numa curva? Né? A chance de tombamento de um caminhão na curva é maior do que numa reta. Então, essas avaliações são muito importantes indo no local da ocorrência da não conformidade. Outra questão, né, muito importante, nessa ida à área, né, em conhecer o processo, é avaliar o equipamento que estava sendo utilizado, conhecer o processo. Não adianta a gente tentar descrever um processo se a gente nem conhece aquele processo. Muitas vezes a gente tem deficiências ou reclamações, por exemplo, num processo de atendimento ao cliente de operadoras de celular, né? E aí, qual que é esse processo? Como que funciona? Esse processo ele é interno, esse processo ele é terceirizado. Como que é esse processo terceirizado, né? Então, isso é muito importante, porque isso traz diferença, traz informações para vocês conhecerem o problema. Porque isso tudo vai ser substância para a análise de causa. E o Sencho, né, que é o terceiro GEM, é entender a realidade dos fatos. E aí eu brinco muitas vezes, vou dar um exemplo que nem sempre é feliz, né? Por exemplo, de um acidente de trabalho. E aí o pessoal, né, o técnico de segurança, o gestor vai lá fazer a análise de causa do acidente de trabalho e não convida o acidentado para relatar os fatos de como que ocorreu. Então, conhecer a realidade da pessoa, ou conhecer a realidade de quem vivenciou o problema é muito importante. Porque muitas vezes, vendo de fora, a gente não consegue caracterizar esse problema, né? Vou dar o exemplo, pegando o exemplo aqui de um acidente de trabalho, a questão dos fatos, né? Às vezes, de fora, a gente não consegue entender que aquela pessoa, por exemplo, estava tendo, por exemplo, um problema pessoal. Então, ela estava tão preocupada com algo pessoal dela que desviou a atenção de uma atividade e por isso que ela sofreu um acidente. Ou seja, se a gente não entende a realidade do fato, se a gente não entende a realidade da pessoa que está passando por aquilo, a gente nunca vai levantar essa possibilidade de que é algo pessoal, que é algo de estresse, por exemplo. Então, a vivência, né, o conhecer o problema é sair da casa quentinha, né? É levantar da cadeira, né? Ficar ali só confabulando não
não traz a verdade do problema para a gente. Normalmente, se a gente faz isso, a gente não chega na causa raiz dos problemas, ok? E aí, ok, descrevemos o problema. Quais são as ferramentas que a gente tem para chegar na causa raiz? Então, eu dei aí muitos exemplos, né? Então, dei o exemplo de Ishikawa, dei o exemplo do Demaik, dei o exemplo de Razop, mas existe uma ferramenta que é algo que eu gostaria de trazer para vocês, que é uma das ferramentas mais simples de serem utilizadas, né? E que ela tem um método e que pode realmente ajudar a chegar na causa raiz. E essa ferramenta é a ferramenta do 5 porquês, né? Então, ela é uma ferramenta simples, mas como eu disse lá um pouquinho antes, né? A gente, para criar um método, para a gente ter um hábito, não adianta a gente começar com algo complexo. É importante, às vezes, começarmos com algo simples. Então, a ferramenta do 5 porquês, ela consiste na verdade, em fazendo perguntas para os nossos problemas e para as respostas que a gente tem. Então, declarado aqui o problema, né, a gente vai fazer a pergunta, né, o porquê que esse problema aconteceu. E aí a gente vai ter respostas. E o segundo questionamento do porquê, o porquê essas respostas aqui aconteceram. Então, eu vou trazer um exemplo para explicar melhor e esclarecer melhor como utilizar essa ferramenta, mas eu gostaria de compartilhar aqui duas coisas importantes, né? Que muitas vezes, quando nós fazemos essa pergunta do porquê, nem sempre a gente tem uma única resposta, né? Então, pode ser que a gente vai ter mais de uma resposta aqui na primeira pergunta. Quando nós formos para a segunda pergunta aqui de porquê, a gente não pode perguntar só aqui para a primeira. A gente vai ter que perguntar para as duas respostas que nós tivemos. Então, essa é a primeira dica. E a segunda dica é que nem sempre, na investigação de uma causa, a gente precisa fazer a pergunta de 5 porquês. Em alguns momentos, a nossa causa raiz, ela cessa aqui no terceiro porquê. Então, não tem o porquê, né? Não tem motivo de a gente continuar perguntando. Não, fica um pouco até aquela questão de brincadeira de criança, né? Pergunta algumas coisas e a gente não tem mais resposta. Então, isso pode acontecer também na análise de causa utilizando 5 porquês. E aí, para ficar mais fácil de exemplificar, tem realmente aqui um exemplo que eu queria compartilhar com vocês. Então, a gente tem esse problema que está descrito aqui. Os clientes estão reclamando muito dos atrasos nas entregas. Então, pessoal, algo importante para enfatizar aqui. Na descrição do problema, nós temos que focar no problema. Nós não podemos incluir ideias ou suposições de causas. Porque em alguns momentos a gente vivencia, né, na descrição dos problemas, e os clientes estão reclamando de atrasos devido ao problema da greve que a gente teve aí há pouco tempo. A descrição do problema é simplesmente a descrição do problema. A gente não pode incluir suposições de causas, ok? Só ver aqui o que o pessoal está falando, né, dos 5 porquês, ó, o pessoal falando que gosta da ferramenta, que é ótima, realmente ela é simples, mas ajuda muito. Então, vamos usar aqui esse exemplo, tá? Então, o nosso problema são os clientes reclamando de atraso. Primeira pergunta, se estivéssemos lá numa sessão fazendo análise de causa. Lembrando, a análise de causa ela vai ser feita depois de ser captada a descrição do problema, indo lá na área, e é muito importante que essas respostas sejam dadas por uma equipe multidisciplinar. Então, sempre ter não só
pessoas de um único setor, mas pessoas de mais de um setor. Por quê? Porque as pessoas vão ter visões diferentes, vão ter cenários e propostas diferentes. Isso enriquece a análise de causa. Mas eu digo que é sempre bom ter um limite. Não adianta criar aí um auditório para fazer análise de causa, porque vai virar o maior bafafá. Então, a gente brinca que normalmente aí no máximo de 4 a 5 pessoas no máximo para fazer essas perguntas aí dos 5 porquês. Legal? Respondendo. Então, como que eu funcionaria? Perguntaríamos assim: por que os clientes estão reclamando muito dos atrasos, das entregas? Primeira resposta, né? Então, por que há atrasos? E a primeira resposta que vem é: porque o produto nunca sai da fábrica no momento que deveria. Então, está atrasando, e o pessoal chegou nesse consenso de que está atrasando porque não sai lá da fábrica no momento que deveria. Poderia ter outro porquê, pessoal? Poderia. Poderia ter o porquê do que o caminhão quebra no caminho, poderia ter o porquê que teve greve, poderia ter vários porquês. Aqui eles encontraram um porquê, ok? E aí, a segunda parte, segunda pergunta, né? Por que o produto não sai quando deveria? Ou seja, né? A primeira pergunta do porquê, ela se remete ao problema. A segunda pergunta do porquê, ela se remete à primeira resposta, ok? E olha aqui o exemplo. Porque as ordens de produção estão atrasando. Então, eles não saem com o produto lá da fábrica no tempo certo e isso atrasa no cliente. Por quê? Porque a ordem de produção é que está atrasando. Ou seja, é algo lá na produção. Terceira pergunta: por que as ordens atrasam? E aí a gente tem várias possíveis respostas dentro de um cenário. Por isso que a gente tem que ir lá e vivenciar, experienciar o que está acontecendo. Senão a gente começa a fazer suposições. Aqui eu poderia fazer a suposição que a ordem de produção está atrasando porque não tem matéria-prima. Eu poderia supor que o pessoal está chegando atrasado na produção e não está produzindo no tempo esperado. Poderiam ter várias respostas, mas aqui existe uma resposta específica, porque foi coletada informações anteriormente. E a resposta foi: porque o cálculo das horas de produção sempre fica a menor do que a realidade. Ou seja, se calcula lá no programa da produção uma quantidade de horas necessárias para fazer aquela batelada e aquelas horas nunca são suficientes, ou seja, a produtividade não está batendo, né, com o planejado. Isso é um porquê? É um porquê, é algo que eles vivenciaram. E aí, então, vem mais um questionamento. Por que o cálculo das horas está errado? Ou seja, aqui, pessoal, o problema não está lá nem na operação, não está lá nem no chão de fábrica. Às vezes a gente tem essa tendência de levar a causa para o chão de fábrica. E ó, a resposta: porque estamos usando um software ultrapassado. Ou seja, o software que está sendo utilizado para calcular aquelas horas de produtividade não está alinhado com a realidade lá da produção, ou seja, o quanto realmente se utilizaria para produzir. E aí vem mais uma pergunta, né? Por que estamos usando este software ainda que está desatualizado? Porque o engenheiro responsável ainda não recebeu a capacitação para atualizar o software. E aí a grande pergunta, né? A gente fez aqui os 5 porquês, chegamos aqui na causa raiz, né? Que é a questão de a pessoa responsável ter a capacitação para poder fazer a atualização do software. Se nós tivéssemos, né, muitas vezes de maneira impulsiva,
tomado ação aqui na produção, por exemplo, o problema é na ordem da produção, deve ser alguma pessoa que está lá, que não está focada, ou muitas vezes a gente fala que falta de capacitação dos operadores, ou falta de capacitação de quem exerce uma... E eu vou lá, dou treinamento para os operadores e não adianta de nada, porque essa aqui não era a causa, né? Não era o foco. O foco está no software. Então, quando a gente faz esse desmembramento de causa, e aí a gente, de forma mais simplista, né? A gente toma uma ação, duas ações na causa raiz, isso torna o nosso processo muito mais fácil, né? Em que a gente vai ver resultado realmente da ação corretiva. Por quê? Se eu tivesse tomado alguma ação aqui só porque o produto sai fora da fábrica, sai atrasado da fábrica, e a gente já vai pensar que o problema é da expedição. Aí vai dar um monte de treinamento para a expedição. O problema não era da expedição, né? Então, fazer essa análise de causa, essa investigação, faz com que as nossas ações, que são as ações corretivas, sejam assertivas, né? E a gente não fique patinando em milhares de ações sem resultado. Ou seja, se eu tomar aqui uma ação que é capacitar esse engenheiro, ele vai lá, é capacitado, vai fazer a atualização do software e pronto, o problema foi solucionado. Então, muitas vezes a gente toma ações que não estão focadas na causa. E aí os problemas se repetem, porque não solucionou, ok? Só ver aqui o que o pessoal está falando no chat. Os questionamentos, aqui, o porquê o engenheiro ainda não recebeu treinamento. Os questionamentos ainda não acabaram na quinta pergunta. Aqui poderia realmente ser extrapolada essa pergunta, mas normalmente a gente se retém ao quinto porquê, né? Porque normalmente, né, por prática, quando a gente chega num quinto porquê, nós poderíamos já estar atuando de uma forma mais assertiva. Mas é claro, poderia se perguntar por que o engenheiro não teve o treinamento. Às vezes a gestão é da área de treinamento que não programou o treinamento no tempo certo. Poderia acontecer isso? O José deu essa ideia. Poderia, isso poderia ser aprofundado. A gente fala aí dos 5 porquês, mas se houver necessidade, isso pode ser extrapolado. Da mesma forma que, algumas vezes, a gente não precisa chegar no quinto porquê. Lá com 2 ou 3 questionamentos, a gente chega na causa. Ok? Então, tranquilo a utilização dessa ferramenta. Esse material nós vamos compartilhar com vocês. E lembrando, né? Isso é hábito. Utilizar a ferramenta é questão de hábito, né? Então, a gente define um método e isso precisa ser colocado na prática, porque senão a nossa rotina se mantém de apenas apagar incêndio. E beleza, cheguei na causa e pronto, vou sair fazendo ação de qualquer jeito? Não, existe método para tomar ação, né? E para a questão de gestão de ação corretiva, nós temos sempre um método, né, que é bastante utilizado, que é o 5W2H. Mas eu gostaria de dar algumas dicas sobre a elaboração desse 5W2H, que é para o processo de definição da ação corretiva. Tá? Então, primeira coisa que a gente precisa definir para a ação corretiva é o que será feito, né? E aí, o que será feito é definir a ação. Então, vamos pegar o exemplo da investigação que nós fizemos da causa do treinamento não ter sido aplicado para o engenheiro. Então, aqui a ação é
realizar o treinamento. Então, muito importante, nesse momento do definir a ação, existe uma dica aqui. Sempre utilizarmos o verbo no infinitivo. Por quê? Porque isso dá uma ênfase na ação, no que eu tenho que fazer. Então, pegando o exemplo do engenheiro que precisava do treinamento, o que eu tenho que fazer? Qual que é a minha ação? Realizar o treinamento. Verbo no infinitivo, realizar, ok? Depois, nós precisamos definir como. Como que eu vou fazer a realização desse treinamento? Esse treinamento vai ser interno? Esse treinamento vai ser externo? Eu vou precisar contratar esse treinamento? Como que eu vou executar essa ação? Então, muitas vezes, nesse momento é que as ações se perdem, porque a gente não define como fazer. A gente só joga ali, realizar o treinamento. E aí, como que eu vou fazer esse treinamento? Vamos dar o exemplo do engenheiro. Era o realizar treinamento e como? Contratando uma empresa especializada. Eu poderia dar o treinamento interno, eu poderia fazer treinamento online, eu poderia contratar a pessoa externa. Como eu vou fazer? E nesse momento, a gente utiliza o verbo no gerúndio. Então, contratando uma empresa externa. Dessa forma, nós focamos como que a ação vai ser realizada. Legal? O que, como. E depois, quem vai fazer isso? E aí, é muito importante, nesse caso, a gente definir uma pessoa. E aqui, pessoa tem nome, tem idade, que eu brinco, tem função. E por que definir uma pessoa? Existe aí uma brincadeira que o pessoal fala que cachorro de 2 donos morre de fome ou engorda. E essa é a questão aqui. Se a gente coloca o nome de mais de uma pessoa, pode ser que eu contrate 2 treinamentos. Ou pode ser que eu não contrato nenhum, porque uma achou que a outra contratou e ninguém contratou. Então, uma pessoa fica responsável pela ação. Isso é muito importante. E quando, né? Ação tem prazo, tem data, e não é data mês, é data dia. Que dia que eu vou finalizar aquela ação? Se eu for considerar o final do mês, então coloca dia 30 de junho, é o meu final do mês. Data para a gente conseguir ter foco, né? E nas definições de prazo, é algo que eu, por experiência, já vivenciei, 2 situações. Tem o exagerado, que fala que consegue fazer a ação em 2 dias, e tem aquele que gosta de procrastinar, que fala que vai demorar 2 anos. Então, nem 8 nem 80, nós precisamos definir prazos factíveis, mas que também não sejam frouxos, né? Então, definir prazo é o prazo que você vai conseguir realizar aquele treinamento, por exemplo. Não adianta eu dizer aqui que o José vai fazer o treinamento de engenheiro daqui 1 mês, sendo que o engenheiro vai entrar de férias. Vai ser um prazo factível? Não vai. Então, eu tenho que colocar 2 meses, que é o tempo do engenheiro voltar de férias e fazer o treinamento. Então, tudo tem que ser avaliado, tem que ser factível. E aí, o porquê que eu estou tomando essa ação? Essa pergunta, muitas vezes, essa definição, muitas vezes o pessoal deixa de fora, né, da definição de uma ação corretiva. E ela faz toda a diferença. O motivo dela fazer a diferença é porque ela realmente remete à causa do seu problema. Se a ação que você está definindo não remeter à causa do seu problema, significa que aquela ação não vai ser assertiva. Então, aqui no caso, o porquê que eu estou realizando o treinamento? Eu estou realizando o treinamento para o engenheiro conseguir fazer a atualização do software. Se a minha resposta não se remeter à causa, esquece, não precisa fazer aquela ação, porque a ação não vai ser assertiva. Eu não vou chegar na causa. Então, pessoal, que o pulo do gato,
façam a pergunta do porquê vocês estão fazendo aquela ação. Porque tem muitas ações que nós propomos sem necessidade nenhuma, porque não vai atingir a causa. Então, muito importante essa pergunta aí da estrutura do 5W2H. Por quê? E aí, onde? Aonde eu vou fazer o treinamento? Vai ser na empresa? Ou quando eu tenho uma ação de trocar um equipamento, aonde que eu vou fazer a troca desse equipamento? Vai ser na área produtiva? Vai ser na manutenção? Aonde eu vou tomar essa ação? É o local ou, muitas vezes, o processo. Vai ser no processo de reclamação de clientes, vai ser no processo de contas a pagar. Tem ali um processo onde aquela ação vai atuar. E, por fim, quanto? Muitas vezes, as ações não requerem investimento, mas quando houver a necessidade de um investimento, é importante a gente quantificar. Até mesmo para que a gente consiga ver qual é o benefício daquela ação para evitar um problema. Muitas vezes, uma ação que tem um custo de R$300 vai evitar um problema de milhões de reais. E aí, vocês conseguem colocar na balança o quanto a utilização do método de análise de causa pode ajudar na solução de problemas. Financeiramente falando, essa questão de quantificar. Às vezes, ações de custos pequenos, custos baixos, evitam problemas grandiosos, né? De milhões de reais, milhões de dólares. Tranquilo aqui essa linha de raciocínio da definição do plano de ação? Só para ver aqui tem o pessoal interagindo aqui no chat. Vamos ver o que teve aqui de pergunta. A Débora. Muitos colaboradores têm resistência de abrir o plano de ação. Quando fazem, são muito superficiais. Realmente, isso acontece, a gente vê muito, né, Débora? O pessoal define o que fazer, quem e quando é aquele assim, 2019. E isso faz com que esses planos de ação não sejam efetivos. Isso é um dos motivos dos planos de ação e das ações corretivas não serem eficazes, né? Então, um bom plano de ação, principalmente quando a gente pergunta o porquê dessa ação, o motivo, conseguindo remeter à causa, realmente é o que faz com que essa ação seja eficaz. E se a gente não faz essa análise, eu posso ter ações que não são suficientes para tratar a causa e o problema vai voltar. Então, é muito do que a gente falou lá no começo, né? É uma questão de hábito, é uma questão de método. E quando a gente traz essa informação, o que a gente tem que levar, né, é que isso tem que ser algo sistêmico dentro da empresa. Não é a área de qualidade que tem que aplicar essa metodologia, não é a área lá, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança pensando nos casos de acidentes, ou o pessoal dos técnicos ambientais ou engenheiros ambientais depois que eu tive um vazamento e tive uma contaminação de solo. Não é isso, né? Não são as áreas separadas que precisam aplicar o método, isso precisa estar disseminado dentro da empresa. Método disseminado e aplicado como um hábito. Isso é muito importante, ter o hábito e não pensar que fazer uma análise de causa demora, leva tempo, eu vou ter que parar minha produção e eu não quero colocar um monte de gerente na sala para discutir um problema. Então, se a gente continuar com essa mentalidade, se a gente continuar com esse hábito, os nossos problemas vão continuar sendo reincidentes e a gente vai continuar trabalhando como bombeiro dentro da empresa. Se a gente quiser mudar, o nosso hábito tem que mudar, métodos precisam ser criados e utilizados. Então, isso é muito importante, né? Utilizar e vocês que estão participando, levar isso como algo bom para a empresa, né? Tentar disseminar essa informação. E aí, então,
para finalizar, porque a gente já ultrapassou aqui o nosso tempo, eu queria frisar o que a gente falou aqui. É uma frase do Vicente Falcone, e que ele fala que excelência se faz com método. Ou seja, pessoal, não adianta eu fazer uma vez, não adianta só uma área da minha empresa fazer, precisa ser algo metodológico e sistêmico. Né? Então, isso é muito importante. É preferível utilizar ferramentas simples, mas que sejam possíveis de serem aplicadas e isso se tornar uma rotina. Enquanto isso não virar rotina, continuamos apagando incêndio ou continuando tomando ações que não são verdadeiras para a solução de um problema, né? Para atacar a causa raiz de um problema. E aí a gente acaba gastando o nosso tempo, gastando o tempo de outras pessoas e o pior, o problema vai reincidir e a gente brinca que a nossa empresa passou a ser previsível, porque todo mês o mesmo problema da área de contabilidade, por exemplo, acontece. Então, a gente tem que quebrar essa rotina de apagar incêndio. Bom, pessoal, eu vejo aqui que tem várias perguntas, várias interações no chat. O nosso tempo meio que já se esgotou, né? Mas eu gostaria muito de que essa apresentação possa ter surtido algum efeito para vocês, que vocês possam ter levantado algumas ideias que possam ser compartilhadas na empresa de vocês. Lembrem-se, dá tempo, daqueles vocês que ainda não são nossos clientes. Às vezes, se vocês precisarem da nossa ajuda, entrem em contato conosco. Nós temos aí consultores especializados, pessoal do comercial, que pode apresentar essa nossa consultoria para vocês. E tudo disso, né, que eu acabei de trazer e falar um pouquinho, é algo que a gente compartilha nessas consultorias. Então, fica aqui meu agradecimento a esse público que foi imenso nesse webinar. Eu fiquei muito feliz e quero dizer que esse material vai ser compartilhado com vocês, o vídeo que às vezes não deu aí para visualizar direito, mas fiquem aí à vontade depois, se surgir alguma dúvida, me enviar um e-mail, questionar, porque sempre que possível a gente vai trazer essas respostas aí para vocês. Muito obrigada, uma ótima tarde e aí eu fico por aqui. Tchau, tchau, gente.